E aí, meu povo, tudo bem? Muito bem. Eu estou aqui nesse vídeo para falar de um assunto que é sempre uma novidade, mas é sempre antigo, que é relação entre jejum e desempenho, tá? Principalmente aí, final de ano, o pessoal começa a fazer novidades no comportamento alimentar e começa também a olhar para o desempenho do ano que vem, aí começa a implementar várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, jejum e treino, incremento de treino e empenho no jejum. Eu vou abordar esse assunto hoje da seguinte maneira. Eu vou pegar um cara que é um expoente e vou pegar uma fala dele. Esse cara é o Peter Attia, ele é autor desse livro aqui, Outlive, que é um livro que ele vem falar de longevidade, precauções para a longevidade, preocupação com a longevidade, atividade física, longevidade, alimentação e longevidade, tá? E aí, pegando esse gancho do Peter Attia, eu peguei também uma entrevista do Peter Attia, que está no canal do YouTube dele, depois eu disponibilizo aí para os alunos no grupo do WhatsApp da assessoria, um vídeo curto, mas todo em inglês. Você vai precisar se esforçar um pouquinho para entender a, a linguagem. Ok? Então, vou apresentar para vocês Peter Attia, médico americano. Ele há muito tempo estuda longevidade, estuda o impacto do estilo de vida sobre a longevidade, sobre a qualidade de vida, tá? Na área da gerontologia. E o Peter ficou famoso por algumas aparições que ele teve. Basicamente, a aparição mais famosa tem um documentário, talvez o Discovery Channel, algum canal desse, que eu não assisti, mas ouvi falar, onde ele guia. O documentário é uma série do Chris Hemsworth, que é o Thor dos Vingadores, e o Peter, ele guia durante 4 episódios o Chris Hemsworth na reestruturação da saúde dele, tá? E uma das coisas que ele aborda nessa oportunidade é o jejum, e ele implementa o jejum com o Chris. E o Peter, depois veio à tona o livro Outlive, ficou muito famoso, é um livro muito vendido hoje. Todo mundo que está trabalhando com saúde, pensando lá na frente, está lendo Peter Attia. Os médicos americanos que estão na linha de carnivorismo, low carb, endurance, para performance, eles estão todos conversando com o Peter Attia. Então ele é um cara que eu vou botar aí dos 3 mais influentes nos Estados Unidos hoje sobre medicina e longevidade e com conhecimento atualizado, tá? O Peter, ele fez um protocolo durante vários anos de jejum, protocolo pessoal de jejum, tá? E ele, estudando fisiologia, ele teorizou que o jejum seria muito importante na teoria para a perpetuação da vida, para o alongamento da vida, tendo em vista também teoria
desenvolvimentista, que vai lá nos caçadores-coletores estudar o estilo de vida deles, o estilo nutricional, para basear, para pensar, para desenhar um modelo de alimentação que fosse mais compatível com a sobrevida. Tá? Então, a gente tem várias vertentes que estão aí pensando maneiras de como sustentar a vida por mais tempo, com mais saúde, de maneira mais eficiente, no sentido de viver mais alongadamente, tá? Então, o Peter fala que, basicamente, a jejum é uma estratégia, um exercício de restrição calórica, tá? E ele considera que tem algo mágico, na teoria, entre a restrição calórica e o alongamento da vida, porque sempre que houve nas populações restrições calóricas ou uma cultura de alimentação restrita ou uma época de pouca oferta de nutrientes ou de alimentos, como secas, desastres naturais, as expectativas de vida registradas foram aumentadas, tá? E aí foram feitos muitos estudos baseados em modelos com ratos. E nesses estudos, eles usaram biomarcadores e, teoreticamente, houve um alongamento da vida dos ratos baseado na restrição calórica e baseado no jejum. Primeira pergunta que o Peter ressalta nessa entrevista é: a gente pode estender esses resultados para humanos? Ou seja, a gente pode, com segurança, com resultado, aplicar o que foi observado nos ratos com humanos? Não sabemos, tá? Ele fala assim, com dados, a partir de respostas científicas, não podemos afirmar que dá para reproduzir o resultado do modelo do rato com o resultado no modelo para seres humanos. Ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação que ele fala: mesmo que a gente observasse biomarcadores evoluindo na direção de alongar a vida, qual seria o protocolo? E isso seria basicamente: quão longas seriam as sessões de jejum? Quão longos seriam os períodos de jejum? E com que frequência se faria esse jejum? Com que frequência se aplicaria esses períodos de jejum? Tá certo? Então, basicamente, quantas horas por dia, durante quantos dias em sequência, e, pensando no ano, quantas vezes se poderia repetir esse protocolo. O que já na proposta já difere bastante dos protocolos, das maneiras com que a gente vê aqui da porta da minha casa para a rua as pessoas fazendo jejum. Ok. E aí o Peter fala: é impossível testar em humanos durante 40, 50, 70, 80 anos um protocolo de jejum
e resultados que possam ser avaliados nesse modelo de teste. É impossível fazer com o volume de pessoas, é impossível aplicar esse protocolo de teste em humanos. E ele diz também que a prática que acabou sendo feita foi teoretizar, que é pensar teorias e lançar propostas que são subjetivas, já que não há suporte científico, suporte em pesquisas, e a outra foi estabelecer um culto a personalidades que fazem e começam a propagandear o que fazem, o que torna o processo um tanto quanto sujo. Sujo no sentido do processo científico, porque envolve atenção, envolve prestígio, envolve manipulação de procedimentos, o que torna o processo na questão da própria, como que eu vou dizer, do próprio ego das personalidades, aumenta a probabilidade de sujar esse processo, tá? E ele mesmo, ele se coloca como culpado porque ele, de alguma maneira, ou de uma grande maneira, passou a ser uma dessas personalidades que influenciam contando o que fazem sem ter dados confiáveis para propagandear a prática. O Peter fez, durante 3 anos, um protocolo de jejum que eu vou contar para vocês como é. Durante 7 a 10 dias, ele fazia um jejum apenas de água. Apenas ingerindo água, tá? E esses 7 a 10 dias, ele repetia a cada 3 meses. Ou seja, seriam 4 vezes ao ano, ele faria 7 a 10 dias de jejum intermitente. O que daria 2 meses de descanso, mas nesses meses, onde ele não faria esse jejum longo, ele fazia 3 dias de jejum uma vez ao mês. O que dá um período longo, 1 mês com período longo, 2 meses com período curto, e aí repete o ciclo, que daria 4 ciclos longos por ano, como vocês podem contar no dedo, tá? E após 3 anos, ele interrompeu esse protocolo. E aí ele fala: quais os dados que eu posso te apresentar dessa experiência? Nenhum. Eu não consegui arrecadar nenhum dado confiável para apresentar como defesa do jejum. Ele ressalta: acontecem mudanças no nível celular benéficas? Pergunta, né? Provavelmente não é uma certeza, tá? Ele tem como mostrar biomarcadores de longevidade que foram alterados com esse processo? Não tem, tá? Ele usou biomarcadores comuns, como a gente tem, de minerais, glicose, insulina, alguns hormônios, porém, ele não tinha alteração desses biomarcadores antes de fazer o jejum. Esses biomarcadores continuaram bons. Então, ele fala que ele não tem como comprovar pelos biomarcadores que ele escolheu nenhuma melhora significativa, tá? Peter ressalta que, com essa prática, os níveis de glicemia abaixam, tá? Mas isso é um resultado de qualquer prática de restrição calórica. As cetonas aumentaram. Cetonas são resultado de oxidação de gordura, tá?
As cetonas aumentaram, mas as cetonas também são resultado de alto nível de digestão de proteínas. Então, você não tem uma certeza sobre o que leva a aumentar a acetona e que a insulina baixa um pouco. Porém, como qualquer parente de vocês que faça um exame de sangue, que fica uma semana comendo direitinho e altera o resultado do exame lá, fazendo com que esse exame pareça muito bom, ele diz que esses dados eles são transitórios e uma vez desfeito o esquema do jejum, eles podem voltar ao normal a qualquer momento, tá? Porém, ele disse, eu não posso comprovar benefícios, mas eu posso comprovar alguns malefícios. Com o uso contínuo do jejum, o próprio Peter, ele teve a função da tireoide dele, segundo o termo que ele diz, completamente deteriorada. E o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que regula o metabolismo, tá? Então, se você tem um comprometimento na regulação do metabolismo, já precisa ficar de olho aí no peso que isso aí pode ter. Outra observação que ele faz, a função andrógena também foi completamente deteriorada. O que é a função andrógena? Em geral, é a função que regula as características sexuais masculinas. Tá? Então, há uma deterioração na regulação do caráter masculino no homem. Porém, a gente tem que lembrar que o principal marcador aí da androgenia é a testosterona. E ele tem papéis importantes tanto em homens quanto em mulheres. Por exemplo, no sistema reprodutivo, por exemplo, no desenvolvimento de músculos e de ossos, por exemplo, na regulação da qualidade dos glóbulos vermelhos, número e qualidade dos glóbulos vermelhos, e, finalmente, na distribuição de gordura. Ou seja, se você tem uma função comprometida em relação em relação à androgenia, basicamente todas essas características aqui, elas estão indo contra muito do que a pessoa busca quando ela vai fazer o jejum, e eu falo isso porque a maioria das pessoas faz jejum buscando perder peso, tá? Não é por biologia, viver mais, não, é para controlar peso. E aí você passa a ter um padrão desregulado de distribuição de gordura, que é aquele padrão que é característico da mulher, que é guardar gordura na região do quadril e barriga. Você vai ter uma função comprometida de transporte de oxigênio, porque você vai mexer na composição dos glóbulos vermelhos. Você vai ter uma dificuldade de regular a densidade óssea e desenvolvimento muscular, tais como reparação, regeneração muscular e produção de força, tá? Reprodução vocês não estão interessados, né? Mas populações em idade sexualmente ativa vão ter também suas funções diminuídas. Eu vou fazer uma pausa aqui para eu acertar a luz, tá? Oi? Tá bom.
Estou de volta. Muito bem. Parei aqui nas funções, né? Ok. Em relação à longevidade, se deu para perceber algum biomarcador na relação de deterioração e autofagia intracelular, não houve como medir, não há como fazer essa medição, segundo Peter Attia, no ser humano durante esse processo, tá? E aí o entrevistador pergunta: por que você parou o seu protocolo de jejum? E aí ele fala: basicamente, em 3 anos eu perdi 9 quilos de massa muscular. Ele fala: você perde peso, mas você não tem controle sobre que tipo de peso você está perdendo. Então, também com esse esquema, ele diz que fica muito difícil recuperar massa magra. Logo, jejum ajuda a perder peso? Sim, o jejum ajuda a perder peso, mas você não controla o tipo de peso que você perde, ou seja, você perde gordura, você perde massa muscular, porque jejum é restrição calórica, tá? E aí, paralelamente a você perder peso, a noção de jejum passa a ser também de reduzir, primeiro, a intensidade do exercício e, segundo, reduzir a frequência do exercício. Ou seja, cria-se na cabeça a ideia de que não vai ser possível fazer atividade física combinado com o jejum, tá? No livro, você vai poder conferir do capítulo 11 ao capítulo 15, 11, 12, 13, 14, 15, são 5 capítulos onde ele vai falar aí de exercício e vai falar de bioquímica, vai falar de nutrição e vai falar de uma coisa que chama bioquímica nutricional aplicada, que nada mais é o que eu tenho ensinado para vocês no último ano aí, e que é uma noção, um conhecimento que baseia a nossa planilha de treino, tá? Sistemas energéticos, regulação de sistemas energéticos, aperfeiçoamento dos sistemas energéticos. Então, se quiser começar a ler o livro por essa parte, vai direto para o capítulo 11, tá? E depois lê o resto, porque tem bastante coisa interessante. Bom, aí você vai falar assim: professor Emílio, então você está desaconselhando o jejum com atividade física? Eu te falo assim: não, eu não vou desaconselhar o jejum combinado com atividade física. Por quê? Porque também a restrição calórica, e aí eu vou falar para vocês que em outro vídeo eu vou falar sobre emagrecimento e treinamento, tá? É água e óleo. O que é água e óleo entre emagrecimento e treinamento? As abordagens que são utilizadas. Então, são enormes erros ao abordar emagrecimento e treinamento. Isso é um outro vídeo. Mas, o que eu posso falar para vocês? Para o desenvolvimento da capacidade energética, você saber mexer com os nutrientes, saber administrar para mais, para menos. A restrição calórica tem um papel importante em algum momento do treino. Isso é importante. Então, eu acredito que o jejum ele tem resultados positivos, mas não são resultados mágicos, tá?
E aí a gente vai cair lá na questão nutrição, e que o jejum é uma estratégia de nutrição. O jejum é um instrumento de restrição calórica. Restrição calórica é uma estratégia de nutrição. O jejum não é estilo de vida. Restrição calórica não é estilo de vida. Tá? Low carb não é estilo de vida. Carnivorismo não é estilo de vida. São estratégias. Assim como na planilha de vocês têm 3, 4, 5 exercícios que eles vão mexer pontualmente ali em cada sistema energético e vão mexer em outras coisas. Eles vão mexer com a sinalização hormonal, por exemplo. A estratégia alimentar, da mesma maneira. Elas mexem fisiologicamente, bioquimicamente, na parte hormonal, mas por isso que elas não podem ser instituídas como estilo de vida. Ou seja, eu vou começar a fazer jejum e vou fazer jejum para sempre. Não é assim que funciona. Até o esquema do Peter não é assim. De 30, 40, 60, um ano de jejum todo dia de 12 horas. Não é assim que funciona. Tá? Então precisa conhecer a demanda, conhecer a tecnologia. Então a gente vai chamar agora o jejum como uma ferramenta, uma tecnologia para intervenção na sua restrição calórica. E sim, ele poderá ser usado, mas ele não é uma instituição. Então você precisa pensar em não transformar estratégias alimentares em instituições na sua vida. A instituição tem outro papel. A estratégia, ela tem um papel importante. Então é preciso que se ligue nisso. Tá certo? Você faz jejum, Emílio? Eu faço jejum. Eu faço jejum por quê? Inclusive o Peter fala isso. Porque para mim é mais fácil. Como eu não tenho um grande apetite pela manhã, para mim é mais fácil ficar sem comer. E para mim também é mais fácil, com jejum regular, a minha ida ao banheiro de manhã, que é geralmente o horário que eu tenho para treinar. Então, nesse ponto de vista, o jejum ele é conveniente para mim, às vezes. Tá? Então, recentemente agora, os últimos 8 dias, eu fiz 4 dias de jejum, sexta, sábado, domingo, segunda. Esses 4 dias foram dias de treino de subida, tá? De intensidade baixa. Então, nessa estratégia, o jejum funciona para mim como restrição calórica, como baixar a sinalização da resposta da insulina durante o exercício, para que eu possa agilizar o resgate de gordura na baixa intensidade para servir de combustível para o meu exercício. Certo? E aí você precisa voltar lá nos vídeos de sistemas energéticos para você entender que, por exemplo, no exercício de baixa intensidade, eu não preciso de glicogênio, de glicose sanguínea em alta oferta. Ok? Beleza. Mas eu estou falando do Emílio. Emílio tem um sistema já educado há muitos anos e muito econômico. Eu consigo subir um morro considerável em zona 2. Vamos pensar noutra pessoa em que ela começa a fazer a subida, ela já vai para a zona 4 e depois de
5 minutos ela já está beirando a zona 4 alta, depois de 10 minutos de subida ela já está na zona 5 a 2, 3 minutos, essa pessoa precisa de glicose sanguínea e glicogênio, tá? Inclusive, os sistemas de resgate dela são mal desenvolvidos, são ainda mal desenvolvidos. Então, para essa pessoa, o treino com intensidade precisa de ter ali, apesar dela fazer o jejum, precisa ter aporte de glicose. E aí, como que você vai fazer? Você precisa ou interromper o jejum antes, ou interromper o jejum durante a atividade, tá? Estratégia. Há um treino de velocidade, um treino de fartlek. O que você vai usar basicamente? Glicogênio muscular e glicose sanguínea. Se você tem níveis baixíssimos de glicogênio e você tem, por exemplo, uma alta resistência insulínica, ou seja, você começou a intensidade, você já está com insulina ali, ela vai tirar o pouco de glicose sanguínea que você tem, você vai passar mal, tá? Por falta de glicose para aquele exercício. Então, toda a situação ela precisa ser gerenciada com uma abordagem nutricional, tá? E aí a gente vai vamos virar o jogo. Para ter o resultado no treino, você vai precisar de glicogênio e vai precisar de carboidrato. Não vai ter jeito. Vai precisar do carboidrato porque o seu músculo ele é carboidrato dependente, tá certo? E geralmente você não tem um resgate de gordura bem desenvolvido. Se você consegue fazer um alto desempenho, output de potência, ou seja, se você consegue correr rápido, se você consegue correr subindo, você vai mandar uma sinalização hormonal que vai aumentar a atividade metabólica, vai aumentar o desenvolvimento muscular, vai aumentar a massa muscular, vai aumentar a força e você vai começar a fazer um gasto calórico muito maior do que você fazia. E, muito possivelmente, com a mesma quantidade de intake, que é a mesma quantidade de ingestão calórica. Se você não tem suporte calórico e não consegue desenvolver potência, você não vai ter essa sinalização e você não vai conseguir fazer o desenvolvimento, não vai conseguir aumentar o consumo calórico. Aquilo que se fala, o exercício ele aumenta a taxa basal. Não, assim não. Precisa ter sinalização hormonal para aumentar a taxa basal. Não é ficar andando essa sinalização, esse aumento da taxa basal, ele não acontece você em baixíssima intensidade. Precisa de intensidade, tá? Senão você não vai fazer a sinalização suficiente para fazer essa transformação, para transformar o seu metabolismo num queimador em vez de acumulador, tá? Então, exercícios de muito baixa intensidade, só eles não são suficientes para aumentar a sua requisição de calorias diária. Ninguém conta. Os caras que falam isso, eles não treinam. Eles não vão lá e comparam a teoria com a prática, não vão lá estudar a fundo, tá certo? Então, o exercício de baixa intensidade, ele não aumenta a eficiência energética.
ele só aumenta a quantidade, porque é na baixa intensidade, você fica fazendo muito, então 3, 4, 5, 6 horas, e você consome muito pela hora, não pela qualidade, tá? Por isso que é preciso um balanço entre sinalização hormonal para o desempenho e treino de baixa intensidade para aumentar a quantidade e a repetição ali do resgate aeróbico de oxidação de gordura. São dois vetores que andam se coordenando, ok? Essa é a parte importante. Então, voltando ao meu caso, depois de 4 dias de jejum e treino extenso, o meu estoque de glicogênio ele baixa e aí começa a ficar ruim para desempenhar. E aí o que eu faço? Eu vou lá e jogo o carboidrato todo para cima e aí é o dia de eu fazer o treino de velocidade, de eu fazer o treino sem carga, e aí eu vou passar um ciclo fazendo esse grande aporte de carboidrato que não necessariamente ele vai dar um exagero de calorias, tá? Mas é maior do que eu estava fazendo. E aí eu vou dar condição de, ao mesmo tempo que eu consigo desempenhar melhor, eu também aumento meu estoque de glicogênio, porque eu não gasto tudo o que eu estou arrecadando, que eu estou arrecadando mais. Então, daqui a pouco, eu já posso novamente passar por mais um período onde eu seguro um pouco a caloria e consigo fazer um bom tempo ali com baixa oferta de glicogênio. Tá? Isso é um treino, isso dura anos. Dá para performar com low carb? Dá. Porém, quanto tempo você leva para se adaptar? Não é o tempo que você está pensando. Não é 2 meses, não é 3 meses, não é 6 meses. Dá para treinar, dá para ter performance com dieta carnívora? Dá. A questão é, quanto tempo que você vai levar para se adaptar? E não é 6 meses, 1 ano. Tá? Dá para adaptar tudo. A questão é o tempo. E aqui, quando a gente está falando de treino de desempenho, a gente não tem todo o tempo do mundo para arrecadar desempenho e teorias. Então, a gente tem que ser prático. E a praticidade vai fazer você usar esquemas de treino inteligentes, esquemas nutricionais inteligentes, onde eles vão interpondo estratégias que possibilitem você ter desempenho, que possibilitem você fazer controle de balanço calórico, que é o que a gente precisa também, senão o próprio desbalanço calórico, ele altera as mensagens hormonais e a regulação do metabolismo, certo? Para finalizar esse vídeo, que já está ficando longo, que esse vídeo é uma aula, né? 40 minutos é uma aula. Uma coisa que é importante é você não substituir um distúrbio de comportamento alimentar por outro. E você precisa ser, eu vou ser bem sincero, você precisa ser bem maduro. Não é por eu passar uma tarde fazendo minhas atividades, tomando café, não é um comportamento alimentar maduro. Eu faço porque eu não sinto repercussão negativa. Não dá para todo mundo passar a tarde tomando café, tomando 1 litro, 1,5 litro de café. Tá certo? Substituir isso por outro distúrbio. Então, em vez de tomar café, eu vou chupar bala a tarde toda. Substituir esse distúrbio por um outro distúrbio de comportamento
não vai ser positivo para mim. Então, como o jejum cai na vida de vocês, é sempre na tentativa de compensar um outro distúrbio de comportamento alimentar que vocês têm. O jejum, o zero açúcar, seja lá o que for que vocês estabeleçam aí. Então, não substitua um distúrbio de comportamento alimentar por outro, tá? Controlar açúcar é uma coisa. Não usar na hora que precisa é outra. Controlar, fazer restrição calórica ou fazer balanço inteligente calórico é uma coisa. Porque aqui ninguém tem 200 quilos e está sentado numa cadeira de roda ou enterrado num sofá, tá? Nesse caso, uma restrição grave calórica pode ser até inteligente, embora os estrategistas vão lançar mão de outras atividades, de outras estratégias, mas para a gente não cola. Então precisa ser feito de maneira inteligente, para não virar um distúrbio de comportamento alimentar, tá? Porque começa com um distúrbio de comportamento alimentar, aí ele vem às vezes acompanhado com um distúrbio de imagem corporal, né? E você vai estabelecendo um distúrbio enorme. E esse distúrbio, para você, esportista, vai acabar caindo num assunto de uma próxima aula, de um próximo vídeo, que vai ser as RED-S, que é Síndrome da Redução da Deficiência Energética Relativa no Esporte, que é um problema grave no alto rendimento e que possivelmente ele vai inundar o esporte amador nos próximos anos por causa dessas confusões entre controle de peso e desempenho, mas como eu falei, é um papo para controle de peso e desempenho. É conversa para uma outra aula, e síndrome da deficiência energética relativa no esporte é assunto para uma outra aula. Fiquem bem, revejam as outras aulas de sistemas energéticos e vamos para cima, vamos treinar.